Oxóssi é o grande caçador. Oxóssi, irmão mais novo de Ogum, aprendeu a arte da caça com Ogum e com isso também aprendeu toda a agricultura. Então, Oxóssi é o orixá responsável por todo o plantio de todas as sementes. Pensem todos os dias como a gente encontra com Oxóssi, sem saber. Todo momento que a gente se alimenta, a gente encontra com Oxóssi, porque chega um grão, uma fruta, né, um cereal, tudo isso que passa pelo processo de plantio e de colheita é força de Oxóssi. Mas a gente, na maioria das vezes, está no piloto automático e não percebe. É só mais uma comida. Oxóssi é o orixá que ele escuta o silêncio. Dizem que ele, antes de atirar uma flecha, ele escuta o som por onde aquela flecha vai passar. E isso nos leva a perceber do quanto a gente está atento no dia a dia, do quanto a gente tem uma intenção. Quando a gente diz que ele é o orixá de uma flecha só, como pode um orixá de prosperidade ter só uma flecha? Essa é uma boa reflexão, mas a gente está dizendo que ele tem intenção, que todos os movimentos são pensados, que o que é falado é pensado, o que é sentido é refletido. E a gente, quando para então para perceber, precisamos muito de Oxóssi, para que a gente possa sair desse padrão tão automatizado de ser, para ir para um padrão autêntico de viver. E isso é Oxóssi. Oxóssi é o orixá que ele zela pela liberdade. É uma outra reflexão tão importante. Liberdade e leveza são duas coisas fantásticas da regência de Oxóssi. E quando a gente pensa em ser livre, a gente precisa fazer uma reflexão em tudo que nos aprisiona. Ser livre não necessariamente é fazer o que quer. Para alguns é fazer o que quer, mas na grande parte das vezes não é. Isso não é o suficiente. A gente vai percebendo o que é que nos aprisiona. Quais são as memórias, quais são as dores, quais são as histórias. O que é que carregamos porque a gente quer pedir ao Oxóssi uma vida mais leve. E aí Oxóssi nos diz, para ter uma vida mais leve, é importante soltar tudo que pesa. Ele vai caçar, ele consegue ter o movimento preciso, a agilidade, a astúcia, porque está nessa forma de ser livre. Então é importante que a gente tenha essa reflexão. Aonde eu desejo, o que eu preciso me libertar, o que eu preciso deixar ir para trazer essa liberdade de Oxóssi, para viver ela dentro do meu coração, a liberdade de pensar, a liberdade de falar, a liberdade de sentir, porque eu sei que eu posso ir por esses caminhos, que eu não vou estar maculando ninguém, que eu não vou estar errando, nem pelo menos intencionalmente. Quando a gente fala dessa prosperidade, eu já até falei um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes a gente fala prosperidade, todo mundo fala, eu quero ser próspero, eu quero ser próspero. Aí que está a questão. Para ser próspero, precisa reconhecer que você já é. Né? Todos nós somos prósperos porque temos algo. E só precisamos ter algo e fazer aquilo crescer, fazer aquilo multiplicar, fazer aquilo expandir, porque isso é prosperidade. Todos nós já temos, é importante que a gente traga essa consciência, porque senão a gente vem aqui só pedir, eu quero prosperidade, como se eu fosse pobre e eu não estou falando da riqueza material. Prosperidade não é sobre quantidade, quantia de valor. Prosperidade é sobre o que eu faço com o que eu tenho. Por isso que muitas vezes ter muito dinheiro, mas gastar de forma leviana, não é ser próspero. Ter dinheiro e comprar o que não precisa, não é ser próspero. Ter dinheiro e comprar coisas em excesso que vão estragar, não é ser próspero. Então não é sobre ter dinheiro, é sobre o que você faz com o que você tem. Oxóssi é consagrado Senhor da família. Ele, diante da história familiar de Ogum, que saiu para conquistar, deu a Oxóssi o poder de cuidar da família. Então Oxóssi foi quem ficou com o orixá protetor do lar.
Ele que protege as famílias, o lar. Oxóssi, quando a gente diz que ele é um exímio caçador, ele não caça nada além do que precisa. Ele só vai à busca do que é necessário. É outro ensinamento. Quantas vezes a gente faz um monte de coisa, mas desse um monte, a gente nem precisava de tantas. A gente enche a nossa agenda do dia com várias atividades, mas tinham algumas essenciais que às vezes não foram feitas porque a gente estava ocupado. E a gente então vai para o lado da distração, da falta de concentração. Isso está acontecendo hoje com muitos de nós. A falta de concentração, de ficar aqui concentrado no que a Mel está falando. Pronto, eu peguei um pedacinho do que ela estava falando e minha mente já voou. Minha mente já foi embora. E o Oxóssi nos ajuda a manter a concentração naquilo que é importante, a caçar só aquilo que você precisa. Não adianta encher a geladeira de alimento, você vai estragar. Não adianta falar um monte de palavras que vão desequilibrar. Não adianta fazer um monte de coisa e no final ficar muito cansado e não ter feito o que precisava fazer. Então, o Oxóssi, ele não é um orixá da pressa, ele não é um orixá que fica sai fazendo tudo. Pelo contrário, né? Se apressa demais, até se atrapalha. E aí acaba sendo um pouco desastrado. Não, precisa ter planejamento, precisa ter estratégia. Então, vai viver um momento importante na tua vida? Para, cria um planejamento e pede ao Oxóssi inspiração. Eu vou para uma reunião, eu vou ter uma conversa difícil, eu vou reencontrar um familiar e vou viver uma história ou resolver uma questão importante. Eu tenho uma questão importante com a minha família, com os meus filhos, enfim, vai passar por uma situação que pede planejamento, chama por Oxóssi, pede intuição, inspiração. Peraí, deixa eu pensar com clareza, mas segue aquilo que planejou, né? Porque o Oxóssi ele mira, ele primeiro identifica quem é ou o que é a caça, ele estuda como ela se movimenta, ele observa, por isso que ele tem uma flecha só, né? E aí a dificuldade, às vezes, também dentro desse arquétipo, de lidar com os erros, de lidar com as falhas. Oxóssi é um dos regentes desse ano, então vamos começar um ano junto com o Oxóssi. Oxóssi está sempre com a gente, mas nem sempre a gente está com o orixá. E quando a gente traz Ossan e todas essas ervas, Ossan é um outro orixá que pede silêncio. Ossan é um orixá que vai trabalhar a cura, a saúde, e ele é um alquimista. Conta-se na lenda que Ossan é um alquimista. Ele conhece o segredo de cada erva e ele não conta. Porque, segundo o San, o segredo não é dado, é merecido. Então, ele mantém ali o poder das folhas. O San é o orixá dos encantamentos. O San fala com as folhas e as folhas respondem. Quantas vezes a gente tem o dia a dia, as folhas nos servindo, as árvores no caminho, e passa como mais uma imagem comum. E ali está o San. O San é regente da copa de todas as árvores, todas as ervas. Não precisa na mata ver o San. Viu uma erva, viu uma folha, o San está ali com você. Eu estou precisando de alguma coisa, eu estou com algum estado adoecido, pede ao San. Pede ao San que a cura venha. Mas o San, o Baloê também é regente da cura, mas o San tem uma coisa, ele nos dá, ele não nos cura, ele nos dá o poder de autocurar. O San diz que cada um de nós temos o poder de nos autocurar, que a gente precisa buscar isso. Para nós, se autocurar é alinhar cada vez mais a nossa personalidade, a nossa essência. Isso é estado de saúde. Então, o San diz que nós temos o corpo, tudo que o corpo manifesta, tudo que o corpo faz, o San diz que o corpo tem condição de desfazer. Então, ele pede que a gente confie na sabedoria do nosso corpo, que a gente confie no merecimento, no poder da que a gente possa se curar, não só da cura física, né? Ah, eu estou com alguma dor em alguma questão, mas hoje é muito importante que a gente fale. Vai ter uma palestra dia 3 de fevereiro na Doutrina sobre saúde mental. E talvez esse seja um dos adoecimentos mais atuais que está alcançando muitos de nós. Mas talvez por não sangrar, talvez por não exigir um curativo, a gente não perceba. Mas é importante que a gente possa ter essa reflexão de levar daqui também a força para curar o nosso caminho, curar o nosso corpo
e curar a nossa mente.